Muito boa noite, seguidores, ouvintes da Rádio Acústica do Porto Alegre 24 horas. Estamos tocando nossa sabatina, professor? Tudo bem? Sim, dando seguimento aqui, agora funilando aí a campanha eleitoral. Agora é valendo, né? Agora é. Agora tem uns que caíram no caminho aí, uns que tentaram se esconder. Mas agora é o momento, né, professor? Agora é as ganhas. Agora é valendo. Agora é valendo. Gente, conheça um pouco do nosso convidado de hoje. Carlos Eduardo Vieira da Cunha é um político e procurador de justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Internacional Socialista para a América Latina e Caribe. Vieira da Cunha é o mais velho dos 6 filhos de Carlos Salzano Vieira da Cunha e Ofélia Torelli Vieira da Cunha. Casado com Luciane Bolzan Vieira da Cunha, é pai de Carlos, de Eduardo e das gêmeas Marina e Alice. Filiado ao PDT desde 1981, já foi vereador, deputado estadual e federal, além de ter sido secretário de Estado de Educação do governo José Ivo Sartori. Em 2006, elegeu-se deputado federal pela primeira vez, sendo reeleito em 2010. Na Câmara, Vieira da Cunha presidiu as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Seguridade Social e Família. Em 2014, concorreu ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Após isso, Vieira da Cunha foi nomeado secretário estadual de Educação, cargo que exerceu até junho de 2016, quando reassumiu suas funções de membro do Ministério Público do Estado. Atualmente é procurador de Justiça junto à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Quem passa pelo raio-x de hoje é Vieira da Cunha. Muito bem. Boa noite, candidato, agora sim, candidato Vieira da Cunha, do PDT, coligado com o Avante, com o senador Nado, que teve semana passada aqui conosco. Grande Nado. Pronto para ser desossado aqui o teu candidato. E aí, professor? E teu time? Primeiro teu time, professor. Meu time... não sei o que eu vou te dizer do meu time. É só ilusão, né? Te digo sempre a mesma coisa. É um time para ser 5º lugar, 6º lugar do brasileiro. Está falando do glorioso Esporte Clube Internacional? Estou falando do Inter. O Grêmio não falamos. É um homem de pouca fé. Um homem de pouca mas fé. eu tive fé, estava lá e tomou uma tarraqueta, então não tem o que fazer. Professor... Mas uma Libertadores não vai, professor? Hein? Uma Libertadores eu acho que a gente consegue. Ah, bom. Então tá bom. Tá ganho um ano já. Professor, o senhor acompanhou os 2 primeiros debates? Sim, acompanhei. Acho que o nosso convidado foi bem, hein? Da minha opinião, sabe que eu dou das opiniões aqui. Eu só servo para fofoca e dar opinião. Quem manda é tu, sabe disso. Vai lá, professor, pode começar. Muito bem. Primeiramente, boa noite, candidato Vieira da Cunha. Boa noite. É um prazer lhe receber novamente aqui. Antes, estávamos aqui naquele período pré-eleitoral, agora estamos efetivamente no período dos debates, no período em que os próprios planos de governo se apresentam. E o nosso objetivo aqui também é debater em cima do plano de governo. Sim. Eu examinei com bastante cuidado o seu plano de governo, e ele é um plano extenso, é um plano que aborda quase 30 áreas, né? E tem pontos que são pontos clássicos, e para o seu partido, especialmente a educação, é um ponto prioritário. O seu plano já começa com o tema da educação. Mas eu vou inverter um pouco, eu quero dar destaque a alguns pontos que normalmente eles não estão presentes nos planos de governo. No seu plano de governo isso aparece. Opa. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre isso. Vou começar pelo tema das mulheres. Sim. Tá? O senhor tem, inclusive, uma vice, né, do sexo feminino. Queria lhe ouvir um pouco sobre as propostas. É importante também que os nossos ouvintes saibam o que é um plano de governo, né? O plano de governo são aquelas propostas que cada candidatura majoritária apresenta num processo eleitoral. Alguns menosprezam planos de governo, fazem planos de governo muito enxutos, dizendo que depois farão, efetivamente, se forem eleitos. Mas tem os que apresentam e não cumprem, professor. Também tem. Mas, nesse momento, nós estamos debatendo em cima dos planos de governo que foram apresentados junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E esses planos de governo mostram bastante do que é a proposta, efetivamente, de cada candidatura. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque eu já me deparei ao longo do tempo, candidato, com muitos planos de governo que nem a palavra mulher aparece. Então, há um destaque para a questão da mulher no seu plano de governo, há outros destaques importantes que eu vou chamar a atenção,
Mas, como é um plano de governo bastante extenso, vamos tentar explorá-lo ao máximo para que o nosso ouvinte também conheça um pouco das propostas. E a acústica deu mais tempo para isso, professor. Opa, deu mais melhor ainda, tempo então. para o senhor. Já diz para o professor ir, pode ir. Eu lembro que o senhor já tinha feito referência à questão da Lei Maria da Penha quando o senhor esteve aqui conosco em outro momento. Sim. Mas queria lhe ouvir um pouco, porque o seu plano de governo ele trabalha com a ideia de diagnóstico e propostas, né, para cada área temática. Então, vamos focar um pouco nas propostas. Ali, quem tiver interesse, os planos de governo estão dispostos junto ao TRE e ao TSE. É importante que sejam debatidos, porque senão é só retórica, né? Isso mesmo. Bom, professor, muito obrigado por essa primeira pergunta. E eu gostaria, antes de respondê-lo, agradecer mais uma vez a Rádio Acústica por essa oportunidade. Eu estive aqui no período de pré-campanha. E Portal 24 horas também, para toda a região. E o Portal 24 horas, né, pela oportunidade. Eu estive aqui no período de pré-campanha, já foi um debate bastante produtivo para mim, recolhido aqui, professor, muitas contribuições, sugestões que foram importantes naquela fase de pré-campanha. E agora nós entramos num período, eu brinquei até que as ganha, né? Tá valendo. Tá valendo. Onde eu me criei, que foi lá em Jaguari, a gente jogava bolita e quando a gente ia entrar na partida, eu perguntava, mas é as brinca ou é as ganha? E agora é as ganha, estamos aí para enfrentar aí o desafio. E eu agradeço essa primeira pergunta, porque já na formação da chapa eu fiz questão que a vice fosse ocupada por uma mulher. Uma maneira de representar, nós somos 11 candidatos, né, a governador, e tem apenas uma mulher, Exatamente. entre os 11. E eu senti necessidade de colocar, né, uma mulher como candidata a vice, né, para representar a presença de uma mulher, exatamente a importância que nós queremos dar, né, ao tema da mulher, numa eventual administração sob nossa responsabilidade. Mais do que uma mulher, nós também buscamos uma professora, porque queremos também que a presença da professora Regina, que é a nossa candidata a vice-governadora, representasse esse compromisso com as causas das mulheres e com a prioridade das prioridades do programa de governo, que é a educação. Eu abro um parênteses aqui para dizer, inclusive, que quando nós apresentamos, e o professor observou muito bem, e eu já vi que é bom observador, que o ponto número 1 do plano é a educação, me sugeriram que fosse a saúde. Por quê? Porque todas as pesquisas de opinião pública demonstram que hoje a principal preocupação das gaúchas e dos gaúchos é com a questão da saúde. É a número 1. Qualquer pesquisa de opinião, qual é a sua principal preocupação? As pessoas respondem, saúde, na grande maioria. Então, o pessoal do marketing me disse, não, coloca a saúde número 1, porque é a preocupação da população. Eu digo, eu não vou fazer, porque a prioridade número 1 do meu programa de governo é a nossa causa, é a causa que está no meu DNA, no meu sangue brisolista, que é a educação. Até porque eu tenho a firme convicção que quando tu tens uma educação de qualidade, as outras coisas vêm ao natural. Quer dizer, uma pessoa que recebe uma boa educação, ela vai ter hábitos de prevenção, né, vai ter menos doença, né, porque vai saber se prevenir, vai saber cuidar da sua saúde. Quando tem níveis educacionais maiores, em qualquer sociedade, a questão da segurança já passa a ser, né, menos percebida, porque a criminalidade ela não avança. Então a educação ela emancipa, ela transforma, ela protege. Então a educação é a nossa prioridade e por isso é o ponto número 1 do programa de governo. Claro que sem prejuízo, né, das providências que nós temos a obrigação de tomar em outras áreas essenciais, como é o da saúde, que eu citei, a segurança e tantas outras. Mas agora eu quero voltar à pergunta objetiva do professor. Realmente aqui no nosso programa de governo, nós temos um item específico sobre a questão da mulher. E fizemos questão de colocar algumas propostas nessa área. Mas eu quero, antes de entrar nas propostas propriamente ditas, explicar, professor, para os nossos ouvintes, de que esse é um programa que está em construção. Eu não tenho aqui a pretensão de apresentar propostas prontas, acabadas, dizer que é um plano perfeito. Pelo contrário, ele tem as suas lacunas, tem as suas imperfeições,
E eu quero interagir durante esse período da campanha eleitoral com a sociedade gaúcha para receber sugestões, inclusive críticas. Olha, eu acho que esse item aqui que tu colocasse não procede por isso e por aquilo. Eu tenho certeza que hoje, por exemplo, aqui, né, eu vou já recolher muitas sugestões que serão muito úteis para aperfeiçoar o nosso programa de governo. Agora, as propostas existem, elas estão na página 50 e 51. Como bem observou o professor, o meu programa de governo sempre faz um diagnóstico da situação, Só lembrando uma ouvintes, espécie de introdução. Só lembrando os Sim. ouvintes que está registrado no site TRE, qualquer pessoa tem acesso. Certo, exatamente. Então, o diagnóstico sobre a questão da mulher já começa com uma informação importante, que as mulheres no Rio Grande do Sul são 5.800.000, ou seja, elas são a maioria da população gaúcha. 51% da população é mulher aqui no Rio Grande do Sul, são mulheres, ou seja, são maioria, e como tal devem ser tratadas, tá? São maioria. E com relação às faixas etárias, o Estado, o nosso Estado, possui a menor participação de crianças e jovens com até 24 anos de idade no total de mulheres, 31%. No Brasil, chega a 36%. Por outro lado, se 20% das gaúchas têm 60 anos de idade ou mais, o total das brasileiras é de 15%. Taxa de fecundidade das gaúchas, 1,68 filho por mulher, é ligeiramente menor que a média nacional, que é 1,77. E o que é importante, e esse dado é muito relevante, cerca de 37% das famílias são chefiadas por mulheres. Olha a relevância desse dado. 37% das famílias gaúchas são chefiadas por mulheres. Mães solteiras, praticamente, né? Exato. Então, aí vem uma questão muito relevante, que é exatamente a questão da paternidade responsável, né? Como nós, homens, né, temos falhado, né? Sim. Se tem 37% das famílias chefiadas por mulheres, é porque tem pais irresponsáveis, né? Então, isso tem que ser aqui também sublinhado. Então, vem a questão do mercado de trabalho, né, que é uma questão... O senhor propõe sobre isso, candidato, o senhor propõe criar vagas de trabalho para mulheres que chefiam famílias. Exatamente, né? sim. Como fazer isso? É possível fazer? O Estado tem condições de fazer? E eu acho que É papel do Estado fazê-lo? É papel do Estado, mas não só na questão do mercado de trabalho, professor, mas também nós temos a questão também dos planos habitacionais, né? A questão da transferência de renda nas famílias mais pobres. É comprovado que quando o dinheiro vai para a mulher, ele é muito mais bem administrado do que quando vai para o homem. Então, nessas questões de transferência de renda também, né, de auxílios sociais, a mulher deve ser a destinatária do recurso, porque está já comprovado que a mulher tem melhores condições de administrar para o bem dos seus filhos e da sua família esse dinheiro. Quando cai na mão masculina, né, não se tem o mesmo zelo, né, com esse recurso. E se me permite, professor, sobre esse tema, eu queria sublinhar a questão da violência contra a mulher, que nós já falamos aqui quando eu estive no período da pré-campanha, mas agora nós temos um dado que é estarrecedor, que é dessa semana. Foi publicado o número de feminicídios acumulado nos primeiros 7 meses do ano, de 1º de janeiro a 31 de julho de 2022. 68 mulheres foram bárbara e cruel e covardemente assassinadas no Rio Grande do Sul, apenas por serem mulheres, no contexto de violência doméstica. Eu queria só... Isso é uma coisa assim estarrecedora, sabe? Quando hoje apresentam-se esses números, professor, também é questão que a polícia começa a entender como feminicídio, né? Então, por isso que ela deve ter sido bem maior já em algum momento, né? Sim, ou, né? agora que está... Como a gente está botando uma nomenclatura nela agora, de feminicídio e tal, eu acredito que esses números não vão diminuir, eles vão começar. É um trabalho que tem que ser feito, né? Lamentavelmente, e isso mostra como nós estamos desestruturados para atender esse fenômeno. Porque o que acontece? Agora em julho, 11 foram assassinadas. 11, num só mês. Das 11, professor, 3 tinham medidas protetivas de urgência deferidas pelo judiciário. O senhor propõe uma das propostas... Eu estou explorando esse tema exatamente por causa disso, porque me parece um tema gravíssimo.
e temos 2 meses para o processo eleitoral, e temos esse discurso, muitas vezes esse discurso é amenizado nesse debate por algumas candidaturas. E outras candidaturas chamam a atenção, dão destaque. Me parece um tema relevantíssimo. O senhor propõe, inclusive, incluir a questão da Lei Maria da Penha nos currículos escolares. Isso é muito importante. Para modificar a cultura machista que exatamente. Essa é a base. Para ir à raiz do problema. Porque nós temos, claro, tomar medidas no campo da prevenção para atender a consequência gravíssima desse fenômeno, que é o aumento das mortes. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aumentar as patrulhas Maria da Penha, né? Nós temos que aumentar o número de delegacias especializadas no atendimento à mulher, que existem em número muito insuficiente para atender a demanda, mas nós temos que ir à raiz do problema. Então, o professor observou muito bem como é que se faz isso. Desde pequenininho, nos bancos escolares, nós temos que incutir nas novas gerações que vêm aí, porque essa está perdida, infelizmente, a nossa está perdida nesse campo, é a mentalidade da igualdade, do respeito aos direitos das mulheres. Chega de achar que a mulher é um objeto, né? É um objeto do homem. As cabeças masculinas raciocinam como se aquilo ali fosse a minha posse, ou a minha propriedade, como se fosse uma coisa, né? Algo. E aí a mulher resolve romper o relacionamento, parece que cai o mundo e ou é minha ou não é de mais ninguém, é o que dizem. Isso é um absurdo, né? Porque a mulher é um ser humano que tem direito a fazer as suas opções, as suas escolhas, inclusive partir para um outro relacionamento, é um direito dela, se ela achar que esse é o caminho para a vida dela. E os homens não aceitam e chegam ao cúmulo de dizer isso. A maioria dos que matam, e eu estou falando que eu estava trabalhando numa Câmara Criminal até abril, examinando processos em segunda instância, de julgamento desse tipo de crime, porque a Câmara Criminal que eu atuava como procurador de justiça tem sob sua competência 3 tipos de crime: tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica. Então eu atuava até abril deste ano nessa área. E o que os homens dizem geralmente é isso: ou é minha ou não é de mais ninguém. Não se conformam, né, quando há uma ruptura desse relacionamento. E isso é um absurdo, isso é uma mentalidade, como bem disse o professor, machista, que nós temos que mudar na nossa sociedade. Não é privilégio, entre aspas, só do Rio Grande do Sul. Tá? É um fenômeno que existe nacional e internacionalmente. Eu estudei agora em 2019 em Portugal, fiz mestrado. E lá em Portugal também há uma grande preocupação com o aumento de feminicídios. Tá? Então não é um fenômeno só do Brasil. É um fenômeno internacional que está despertando, né, as autoridades em todo o mundo para medidas que possam conter esse avanço desse tipo de criminalidade. Mas eu não tenho dúvida, para concluir, que passa a solução definitiva desse problema pela formação de uma nova mentalidade nas novas gerações. Uma outra mentalidade nas novas gerações. E isso se faz, vamos de novo na tecla, né, professor, com educação de qualidade, colocando ali, né, na proposta pedagógica, no currículo das escolas, né, a formação da consciência das crianças, desde pequenas, para a importância do respeito e da igualdade entre homens e mulheres. É possível perceber que a proposta ela coloca a questão da educação sempre costurando todas as áreas temáticas. Mas nessa mesma linha, candidato, da gente, nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro momento, priorizar temas que normalmente estão excluídos do debate maior, eu queria lhe ouvir também sobre 2 outras questões, mas quero dar a relevância necessária a cada uma delas. Então, primeiro eu quero lhe ouvir sobre a questão da diversidade, que também ocupa um espaço no seu plano de governo. Uhum. É um tema que muitos preferem nem debater, com medo de perder votos, e eu fico pasmo com essas questões, e, como eu disse, excluídas dos planos de governo. O senhor, inclusive, o senhor propõe a criação da elaboração, né, de um estatuto estadual de pessoa trans. Exato. Tá? E mais, o senhor propõe que os servidores públicos tenham uma formação específica, né, continuada, para trabalhar com a discriminação, contra a discriminação de gênero e sexualidade.
quando eu leio, né, leio o plano de governo e vejo essas propostas, eu penso que é muito necessário, é fundamental o papel do Estado, né? Não dá para deixar que somente a sociedade civil lide com essa questão, não dá para deixar que o mercado trabalhe com isso como só marketing. O papel do Estado é fundamental. É possível fazer mais? É possível fazer mais para a gente ter uma diversidade maior, mais respeito à diversidade, fundamentalmente? Não tenha dúvida que sim. E colocaste muito bem, esse é um tema que muitas vezes ele é deixado à margem, né, do debate com a sociedade, talvez com receio, pelo receio de alguns candidatos, que alguns candidatos têm, o que não é o meu caso, né, de perder votos numa camada mais conservadora da sociedade que parece que não quer, que finge que isso não existe. Cegos uma realidade. Uma Uma realidade que está aí, as pessoas elas assumem essa condição, né, e dentro do seu direito, é um direito que as pessoas têm de se assumir como trans, e em se assumindo, elas fazem parte da sociedade e devem ter, né, essa atenção do Estado, começando exatamente pelo direito que elas têm de serem respeitadas pela opção que fizeram. Eu sou uma pessoa de formação cristã, eu sou católico, minha formação é essa. Isso não quer dizer, né, que por uma questão religiosa eu tenha que discriminar, pelo contrário, para mim, cristianismo é exatamente acolhimento, é exatamente solidariedade, é empatia, é saber respeitar e conviver com as diferenças, é respeitar o outro como ele é. Isso para mim é cristianismo. E eu faço essa digressão religiosa no que eu estou dizendo, porque eu sei que muitos candidatos não tratam desse assunto exatamente em função, né, do medo todos terão que tratar. Do medo de perder votos na camada evangélica da sociedade, que, como todos nós sabemos, tem uma posição radicalizada em relação a esse assunto, né? Agora, eu, como cristão, quero debater esse assunto publicamente. Um dos principais mandamentos ali é amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então é um mandamento bíblico, inclusive, né? Que nos faz ter esse tipo de postura que o meu programa de governo assume com muita transparência, né? Esses compromissos nós temos. Inclusive, nós temos na nossa nominata de candidatos do PDT uma candidata trans que está na nominata feminina do partido. E assim foi registrada perante o Tribunal Regional Eleitoral e assim foi aceita a sua candidatura. Entrou na cota feminina respeitando a sua escolha. É uma candidata trans, a Atena Roveda, que é uma militante, inclusive, na causa da educação, participou daquela ocupação da escola aqui no estado do Rio Grande do Sul, que lastimosamente foi fechada pelo atual governo ali no centro da cidade, né? Quando o senhor for entrar no tema da educação, me fala um pouquinho antes, professor, que tem uma pergunta, tá? Vamos dar destaque para o tema da educação na sequência. Isso. Candidato, eu também queria lhe ouvir sobre quero fechar essa tríade aqui de temas que eu considero excluídos do debate, né? Há outros, mas esses três eu estou dando destaque nesse momento, que é a questão também étnico-racial. Sim. Né? E eu li com bastante atenção, vi que esse debate, ele, como eu disse, ele é transversal, ele cruza com várias outras áreas. No seu plano já começa com a questão da atenção específica ao subsistema no SUS da saúde para indígenas e para negros. Uhum. É muito comum eu nem encontrar a palavra indígena nos planos de governo. Eu chamo de índio. Tá. Mas serás criticado ferozmente, tá? Mas assim, mas esse é um debate importante. Eu também vi e já tinha conversado com o seu candidato a Senado sobre o PRONASSE em outro momento. Sim. E uma das propostas é aderir ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, em especial no recorte étnico-racial, que é o Projeto Farol. Projeto Farol, sim. Né? Já tínhamos conversado, inclusive, aqui com o professor Nado em outro momento. Mas, enfim, queria lhe ouvir. Então, é importante, de fato, a população indígena e a população negra merecem uma atenção especial na saúde, na educação, nas políticas públicas? Ainda sofrem discriminação? Não tenha a menor dúvida que sim. E não é à toa que no nosso programa de governo
2 páginas estão sendo destinadas às propostas, só as propostas, fora o diagnóstico. 2 páginas do programa de governo, 53 e 54 do nosso programa de governo. Então, uma série de propostas fruto de um debate democrático que foi feito exatamente com as pessoas que militam nessa área e que nos trouxeram esse conjunto de medidas que nós estamos assumindo o compromisso público de adotar se tivermos a honra de governar o Estado do Rio Grande do Sul. E não poderíamos agir diferente, porque o PDT, o meu partido, Partido Democrático Trabalhista, tem um compromisso histórico com essa causa e temos lideranças. O primeiro índio ou indígena eleito democraticamente para o Congresso Nacional se chamou Mário Juruna, cacique Mário Juruna, que foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro lá em 1982, quando o Brizola voltou do exílio. O Juruna, para as populações, né, mais jovens, ele era um índio que andava, um indígena que andava com um microfone, na época era um gravador que a gente chamava, hoje a gente grava no celular, mas na época era um gravadorzinho, e ele andava com um gravadorzinho, e aonde ele ia, essa liderança indígena, ela gravava os diálogos com as autoridades, né? Aí perguntaram para ele, mas Juruna, tu grava sempre as tuas conversas? Sim, gravo, porque o homem branco mente muito. Sensacional. E o pior é que ele tinha razão, né? Homem branco mente muito e gravava tudo. E o Juruna acabou sendo eleito, então, para o Congresso Nacional, foi deputado federal, primeiro indígena, né, que teve essa representação. E depois, no movimento negro, Abdias do Nascimento. Foi senador, né, pelo PDT, senador Abdias do Nascimento, uma liderança, né, nacional e internacional, né, da luta pela não discriminação do povo negro. Então, realmente é uma carga, né, histórica que nos faz muito comprometido com essas causas e, por isso, esse conjunto de propostas que, claro, como eu disse no início e quero repetir, estão abertas, né, à contribuição, à crítica e sugestões da população gaúcha. Mas realmente foi um item que nós fizemos questão, professor, de destacar, né, no programa de governo, exatamente pela importância que tem e pelo respeito que merece, né, a população negra e indígena. A questão do negro me deixou muito mais evidente agora, professor. Na última semana, nós perdemos Silmar Antunes, né, um ator gaúcho. E agora o governo do estado resolveu homenageá-lo, porque, né, mas ele estava defiando numa casa de artista sem recurso nenhum, quase. Lembro do curta, Dorival Carol Guarda. Né? Então, também, é só logo depois que acontecem os fatos que começa a ter relevância, né? Mas deixa eu só complementar, porque também pelo PDT se elegeu contra todos os preconceitos. Sempre disseram, né, que o povo gaúcho era um povo, né, branco e que discriminava elitista, o negro. Pois Alceu de Deus Colares, um negro, se elegeu governador do estado do Rio Grande do Sul no ano de 1990. Eu fui aluno do CIEP, então. Isso aí. E ergueu 90 CIEPs no Rio Grande do Sul. CIEP Paraíba, professor, lembra? CIEP Paraíba. E foram 90 que o Colares construiu aqui no estado. Então é uma grande liderança nossa. Vai fazer agora, no dia 7 de setembro, 95 anos de idade. Lúcido, me mandou uma mensagem. Ele não pôde ir pelas suas condições de saúde, né, no lançamento da minha candidatura, a homologação da candidatura que ocorreu na convenção, mas me mandou uma mensagem muito carinhosa, de apoio, dizendo que a primeira carreata que tiver, ele quer estar lá no caminhão, né, o Colares. Então a ele vai a minha homenagem e por ele eu reafirmo, né, um compromisso de nós efetivamente darmos a essa questão étnico-racial a importância que ela tem se tivermos a honra de governar o estado do Rio Grande do Sul. Professor, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível.
toda também. Eu fiz a comparação muito que a gente parecido. falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você. Estamos de volta com as sabatinas candidatos ao governo. Hoje, o candidato Vieira da Cunha, né? É o 12, isso? 12. É o 12, né? É o 12. Não é erro, viu, professor? Número de meses do ano, número de apóstolos, 12. Isso aí. Professor, pode seguir, professor. Com o seu... Lembrando, antes de fazer as perguntas sobre educação, tem uma pergunta, tá, professor? Então, faça, porque vamos iniciar o bloco sobre educação. É mesmo? Candidato, a sua técnica de educação é uma bandeira do PDT, né? Mas o senhor está batendo forte em nada também porque é o calcanhar de Aquiles do atual governo? Ah, não tenho dúvida que sim. Não tenha dúvida que sim. E quem duvidar, veja o que o INEP divulgou há poucos meses. Disse que o índice de evasão escolar no ensino médio tinha dobrado em nível nacional. Era de 2,6%, foi para 5%. Pois nós aqui conseguimos a façanha, claro que eu estou sendo irônico, né? A façanha de ter o dobro da média nacional de evasão do ensino médio, que já é alta, altíssima. Tivemos 10% de evasão no Rio Grande do Sul. Isso é uma vergonha. Um estado que já foi referência nacional em educação, ter o dobro de evasão escolar no ensino médio é o retrato da falência da escola pública no Rio Grande do Sul. Uma escola que está completamente desconectada da Mesmo nossa com os números da juventude. pandemia, teve essa desconexão? Sim, a pandemia foi nacional e foi internacional. Os outros Sim. estados também sofreram com a pandemia. Desculpa a minha Ela ignorância, dobrou de 2... Mas é reflexo também ou não? Claro que sim, mas, repito, é reflexo, ela dobrou em nível nacional, de 2,6 foi para 5, mas aqui ela é de 10, ou seja, ela é o dobro da média nacional. Então vamos lá. Então todos sofremos com a pandemia. Seria um número aceitável se fosse o dobro, por causa do... Não, se estivesse na média, seria preocupante, mas seria 5. Por causa de uma pandemia, né? Por causa da pandemia. Preocupante, mas seria 5, na média nacional. Nós temos 10. Só tem 3 estados, professor, piores que o Rio Grande do Sul, nesse quesito. É o Pará, o Rio Grande do Norte e a Bahia. O Rio Grande do Sul é o 4º estado do país em que os adolescentes simplesmente abandonam a escola. Eles estão em idade escolar, deveriam estar estudando e estão nas ruas. E eu pergunto para ti, Ed, onde eles estão se não estão estudando? E se a gente sabe que nessa faixa etária não se consegue serviço? Eu acredito que os índices... Aonde? Eu acredito que os índices da fase devem ter aumentado também, né? Claro que sim. Da fase, resultado do quê? Essa gurizada está sendo recrutada pelas facções criminosas. Essa é a triste e dura realidade. E quem está falando aqui é um procurador de justiça criminal, sabe do que está falando. E se vocês duvidarem, visite um presídio. Vocês vão ver o perfil daquela gurizada que está ali. Então, é gurizada que devia estar estudando e que estão lá na fase ou estão lá nos presídios. Gurizada de 15, 16, 17, 18 anos de idade, né, que nós estamos perdendo. É uma geração que nós estamos perdendo. Então, quando me dizem que o CIEP é caro, como disse o Fernando Henrique para o Brizola num debate
para presidente da República. Fernando Henrique fez todo um elogio para o CIEP, porque todo mundo elogia o CIEP. Que era do PSB, né? Todo mundo elogia o CIEP. Então ele fez um elogio para o CIEP e tal. Mas a minha assessoria, ele se virando para o Brizola no debate, mas a minha assessoria, governador Brizola, disse que é uma escola muito cara. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Brizola virou para ele, o professor respondeu com uma frase que eu nunca mais esqueci. O Brizola disse assim: senhor Fernando Henrique, cara é a ignorância. Cara é a ignorância. Não existe nada mais caro para uma sociedade do que a ignorância. Porque a ignorância leva à falta de oportunidade no mercado de trabalho, a ignorância leva à violência, a ignorância leva à marginalização social, né? A ignorância leva à desestruturação das famílias. O senhor propõe atingir a meta de 200 mil alunos. 200 mil. Né? Uma meta ousada. Uma meta ousada. Mas que eu vou alcançar. É viável? E vou dizer por quê. Vou dizer por que eu vou alcançar. Porque não vai ser a minha prioridade. A educação vai ser a minha obstinação. Eu vou ser um obstinado, um governador obstinado em recolocar a educação do Rio Grande do Sul em primeiro lugar, no patamar de reconhecimento que nós já tivemos como Estado líder da federação nesse quesito, porque eu tenho a firme convicção que é por aí que nós vamos virar a chave, que nós vamos virar essa página de dificuldades que o Rio Grande do Sul atravessa e vamos reinaugurar um tempo de crescimento econômico, de prosperidade, de mais justiça social. Isso só se faz com uma educação pública de qualidade. O CIEP é uma escola revolucionária, o CIEP é uma escola emancipadora, é uma escola que liberta, é a escola honesta, como dizia o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia que a escola que a gente tem é uma escola desonesta. Por quê? Porque ela não ensina. Ora, uma escola que não ensina não é honesta. Basta ver aí, as crianças ficam anos e anos estudando, tu dá um texto de português para ela lê, mas não sabe interpretar o que ela está lendo. Isso não sou eu que estou dizendo, são as avaliações que dizem. As crianças não sabem fazer uma simples conta de matemática. Agora, bota no CIEP para tu ver. Ela ficando ali o dia inteiro com uma proposta pedagógica diferenciada. É uma escola de turno integral, que a criança recebe ali uma alimentação balanceada, adequada, né, supervisionada por nutricionistas, com médico, com dentista. Isso é possível. Aí me perguntam, mas Vieira, de onde é que tu vai tirar dinheiro para isso? Do orçamento. Ora, a nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no artigo 202, diz que 35% da receita do Estado tem que ir para a educação. Está ali escrito, artigo 202 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, quando fui secretário de Educação em 2015, sabe quanto nós aplicamos em educação, na receita de impostos? 33,7%. Quando o senhor saiu da secretaria, que patamar estava o Rio Grande do Sul? Lastimavelmente, de lá para cá, esse índice só caiu e hoje está em 25% apenas. Quando o senhor deixou a secretaria, quanto estava? Não, eu saí no meio do ano, então eu não executei o orçamento de 2016. O orçamento que eu executei foi 2015. Eu fiquei 1 ano e meio na secretaria. 2015 foi 33,6, mas eu já te digo, eu tenho aqui a evolução histórica para provar que foi no meu período o maior investimento. Esse dado aqui verde é do ano de 2015, quando eu fui secretário, 33,7%. No ano em que eu deixei a secretaria, baixou para 29,3%. Depois 28,9%. Dentro do governo do PT, é isso? Não, do MDB. Eu fui secretário de Educação do Sartori. Exato. Aí foi só diminuindo dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo, uma das razões pelas quais eu deixei a secretaria. Discordâncias de ideia? Não é de ideia. Eu disse ao governador, quando ele me convidou, lá em 2015, eu respondi o convite do governador Sartori com uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o ensino em tempo integral? E eu quero aqui dizer com muita sinceridade que se o governador eleito à época tivesse me dito que era contra essa escola de tempo integral, eu não teria aceito o convite dele para ser secretário. Eu fui na intenção de implantar os CIEPs aqui no Rio Grande do Sul. Retomar o projeto dos CIEPs, o Colares, quando foi governador, tinha feito já 90 escolas dessas. Foram transformadas, com raríssimas exceções, lamentavelmente, nas escolas tradicionais de 2 turnos, pelos governos que sucederam o Colares. E eu assumi a secretaria com esse firme propósito. Tanto assim que, quando assumi em 2015, eram
9.900 e poucos alunos em tempo integral no estado. Quando eu deixei a secretaria em junho de 2016, já eram 20 mil. Ou seja, em um ano, nós dobramos o número de alunos em tempo integral, porque havia, né, essa diretriz política firme, determinada, no sentido de ampliar as vagas em tempo integral. Quando eu vi que o governador não iria colocar no orçamento os recursos necessários para que nós pudéssemos dar o salto, né, de qualidade na educação, sequer me autorizou a fazer concurso público para o magistério, que era um compromisso que eu tinha também, eu tive que deixar o cargo. E saí no meio de 2000, antes ainda do PDT. Eu saí antes que o PDT saísse, eu saí do governo Sartori, exatamente por essas divergências e discordâncias. E uma gota d'água, inclusive, é um outro tema, que se nós pudermos tratar seria interessante, foi o encaminhamento que o Sartori fez à Assembleia Legislativa de uma proposta para retirar da Constituição um dispositivo que eu, como deputado estadual, havia colocado, de condicionar futuras privatizações à realização de plebiscito. Ou seja, que o povo gaúcho fosse ouvido em futuras privatizações. Essa é a pergunta. Então, eu também, como é que eu ia ficar no governo que estava propondo retirar da Constituição uma garantia que eu, como deputado, havia colocado? Então, se tornou realmente impraticável a minha permanência e a do próprio PDT no governo Sartori, tanto é que nós desembarcamos. O senhor se arrepende de ter entrado no governo Sartori? Não, não me arrependo, porque eu não tinha como prever, quando o convite me foi feito, que o governo dele tomaria o rumo que tomou. Não, tudo bem. Tanto é que o atual governador que renunciou e quer voltar, diz que deu continuidade, né, ao governo do Sartori. E os índices baixaram isso? Baixaram, foram até 25%. Hoje, em 2022, está em 25,6% apenas. Eu digo apenas porque a Constituição do Estado, repito, manda colocar 35%. Pode seguir, professor. Muito bem. Ainda, acho que o Diego já avançou, a gente já avançou sobre outros temas, mas eu ainda quero explorar um pouco mais a questão da educação. Me chamou a atenção que na sua proposta aparece a necessidade, que é constitucional, inclusive, não deveria ser novidade, mas o senhor dá destaque para a questão de uma elaboração do Plano Estadual de Educação. Sim. Para o período futuro. Exato, porque o atual está findando. Isso. Né? Vai se dar no novo governo. Sim. E que esse Plano Estadual de Educação seja elaborado de forma democrática e participativa. Exatamente. Isso é fundamental. Eu queria lhe ouvir ainda sobre isso relacionado à educação, mas de uma forma mais ampla. O atual governo esqueceu do servidor, não apenas na educação, mas esqueceu da sociedade civil, esqueceu o debate, esqueceu construção de políticas públicas de forma participativa. É um governo tecnocrático que entende que tem solução para tudo do ponto de vista da técnica, porque muitas das suas propostas vão de encontro, né? De encontro exatamente a esse governo, ou a essa forma desse governo operar. Há uma crítica a essa forma tecnocrática, estou chamando assim, e há necessidade de resgatar, de fato, a sociedade civil, o servidor público, o diálogo. O governador, o rosto do governador, o rosto do governo é o servidor. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Até como é possível fazer uma gestão adequada, eficiente, com a terminologia que se desejar, se não temos servidores satisfeitos, bem remunerados, com uma relação digna de trabalho? O senhor, em vários momentos, fala do concurso, inclusive em várias áreas. Sim. É uma necessidade termos servidores ou podemos simplesmente terceirizar tudo, precarizar as relações laborais? Professor, o senhor sabe que eu tenho que fazer umas intervenções aqui, né? Claro, faça. Mas o senhor falou agora de bem remunerados, mas o atual governo disse que botou as contas em dias, para poder pagar em dias. Mas certo? uma das razões foi o arroxo no funcionalismo. Ele só deu o reajuste agora de 6%, que não repõe as perdas inflacionárias, nem de longe, e no final do seu governo, 6%, durante todo o seu período. E outra coisa, não pagou 1 centavo da dívida durante os 4 anos. Certo.
Não, só a questão que... Então aí torrou o patrimônio público, vendeu, torrou o patrimônio público. O atual governo dizendo... Eu até digo o seguinte, me permite sobre isso, eu chamo o atual governo de herdeiro perdulário. Sabe o que é isso no direito? É o seguinte, professor, eu não sei. as famílias ficam a vida inteira, acumulando um patrimônio, gerações trabalhando duro, suando o tupete, para erguer um patrimônio. Aí chega determinada geração e põe tudo fora. Derrete tudo. Tu conhece alguns amigos assim, não conhece? Popular, derrete tudo. Uhum. Tu conhece, né? Conheço vários. Todos nós conhecemos. Essa figura é um herdeiro perdulário. Por quê? Porque ele torra tudo, ele bota tudo fora, o que gerações com suor, com muito trabalho, levaram tempo para construir. Ele consegue, logo, ele vive muito bem. Ele frequenta boates maravilhosas, compra carro de luxo, vai, as férias vai para o exterior, ele vive bem. Agora, quem vem depois dele, come o pão que o diabo amassou. Não, o que eu quis dizer é que Mas eu estou dizendo isso só porque a CE, por exemplo, ia fazer 80 anos, e ele se deu o direito de vender a empresa, e conta isso como uma vantagem. Não, candidato, isso que eu quero falar. O senhor propõe restaurar o plebiscito. Restaurar claro, imediatamente. No primeiro dia de governo, eu vou mandar para a Assembleia uma proposta. Que ele bate que o salário, ele botou o salário em dia. Mas na minha visão, né, porque minha mãe também recebe do Estado e ela se endividou com os atrasos, não faz mais que obrigação. Mas evidente. Não, e outra coisa, se a tua mãe é aposentada, ela deve ter tido desconto previdenciário que ela não tinha antes, né? Sim. Porque ele também fez uma reforma da Previdência e botou a mão no bolso de quem menos ganha. Quem menos ganha é que ele está pagando agora. Porque o servidor em nível federal começa a pagar depois do teto. Tá? Até o teto tem isenção. Agora, nós aqui não. Ganha mais que um salário mínimo, já contribui, mesmo aposentado, para a Previdência. Então, botou a mão no bolso dos aposentados e nos aposentados que recebem baixos vencimentos. Deve ser o caso da tua mãe. Sim. Então, esse pessoal está revoltado e com toda razão. Outra coisa, dizer que paga bons salários para o magistério. Não, fez aqui, deu com uma mão e tirou com uma outra. Porque, ao mesmo tempo que pagou reajustes, que, aliás, não foi ele que concedeu, foi o governo, mas pagou reajustes, fizeram lá uma descaracterização tal do plano de carreira, extinguindo uma série de vantagens que o magistério tinha, que, na prática, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Pode perguntar para as professoras e para os professores se estão satisfeitos com a política salarial do atual governo. Então é um governo que não se sustenta, que ele não tem base na realidade. O que teve foi um grande arroxo e desumano arroxo salarial durante o atual governo. Sobre educação, o senhor propõe um plano, o senhor chamou de plano de recuperação das aprendizagens. Sim. Exatamente. Em função da pandemia. Em função da pandemia. A pandemia, e o senhor fala várias vezes no plano de governo sobre a questão da necessidade de melhorar as estruturas físicas, inclusive. Isso Mas é emergencial. Isso deveria ter sido feito durante a pandemia? Pandemia não era um momento, inclusive, para se investir em estrutura à medida que os alunos estavam no remoto? Não, mais do que isso, né? Nós temos que ter, né, uma ação permanente, né, de conservação desse patrimônio que nós temos das nossas escolas públicas estaduais. São prédios, via de regra, muito antigos, que tem que ter uma manutenção permanente. Quando eu assumi a secretaria, em 2015, eu cheguei a propor para o então governador José Ivo Sartori decretar calamidade pública na educação do Estado. Propus a ele. Cheguei a minutar um decreto de calamidade pública, porque era tal o número de escolas caindo aos pedaços, um risco, inclusive, para a comunidade escolar, para os alunos, para os professores, que eu levei ao governador. Não consegui que ele decretasse a calamidade pública, mas consegui que ele, por decreto, instituísse uma força-tarefa, professor. Eu coloquei lá dentro da Secretaria da Educação engenheiros e arquitetos com a tarefa específica de fazer um plano emergencial de recuperação
das nossas escolas, e muitas delas sucateadas, caindo aos pedaços. Foi apenas 1 ano e meio de gestão, mas durante o meu período se investiu muito em obras, se agilizou esse processo, exatamente porque nós criamos essa força-tarefa, e que tem que ser reinstituída, recriada. Nós não podemos depender da Secretaria de Obras para essas ações emergenciais. Sabe por quê, professor? Aquilo que colocaste aqui na pergunta anterior, porque nós não temos mais servidores em número suficiente para atender essa demanda. A Secretaria de Obras, pasmem, não tem arquiteto, não tem engenheiro, não tem eletricista. O Estado do Rio Grande do Sul foram se aposentando e não fizeram concurso para repor esses recursos humanos. O Estado do Rio Grande do Sul deixou de ser um prestador de serviço para ser um regulador de serviços terceirizados. Claro que sim, totalmente desestruturado. E falaste muito bem, essa é uma relação precarizada de trabalho. A terceirização precariza a relação de trabalho. No magistério não é diferente. Todos os anos o governador vai lá na Assembleia Legislativa no final do ano pedir autorização, sabe para quê? Fazer contratos emergenciais. Mas eu pergunto, se todos os anos vai lá pedir autorização, não é mais emergencial, é uma rotina. Se é rotina, não pode ser emergencial, tem que fazer concurso público. Para atender uma demanda que é permanente, eu não posso fazer contrato temporário. E é o que o Estado vem fazendo há anos. Há muitos anos não se faz concurso público. E eu vou, mas no primeiro minuto do governo, chamar concurso público. Não só para professor e para servidor, mas para várias outras carreiras que estão desestruturadas para atender a população. Isso é básico, porque se eu não tenho brigadiano na rua, se eu não tenho policial nas delegacias, se eu não tenho professor em sala de aula, se eu não tenho médico, enfermeiro no posto de saúde, não há Estado. A população não é atendida e o Estado simplesmente não cumpre a sua função. Sobre, enfim, o tema da educação, um tema que merece, de fato, a nossa atenção, mas temos outros temas para debater, a sociedade, né, ela é plural, mas eu quero fazer pelo menos uma última pergunta da minha parte aqui, Diego, sobre a questão da educação. Eu fiquei bem contente de ter, porque a gente debateu aqui a questão da UERGS. Sim. E depois encontrei no seu plano de governo vários tópicos falando sobre a UERGS, inclusive a necessidade de fortalecimento, concurso, enfim. Mas queria conectar também essa questão do ensino superior do Rio Grande do Sul com essa universidade, com a sua proposta do ensino para o ensino médio. Sim. Com a proposta de bolsa para tentar combater a evasão escolar. Exato. E, inclusive, a questão da bonificação para alunos concluintes e já alguma relação com o ensino profissionalizante, enfim. É preocupante a questão do ensino médio, porque esse jovem é um jovem que, em seguida, vai estar trabalhando e vai precisar da renda, enfim. Se ele não conclui o ensino médio, possivelmente a renda dele será diminuída. Será um trabalhador com uma renda diminuída, será um trabalhador com menos possibilidades, enfim, também do ponto de vista da cidadania. É necessário que o Estado do Rio Grande do Sul olhe com atenção para a educação como um todo, dentro das suas competências, mas o ensino médio é uma prioridade do Estado do Rio Grande do Sul, deve ser. Não tenha dúvida, professor, inclusive é a competência exclusiva do Estado com o ensino médio. Porque o fundamental é uma competência compartilhada, nos termos da Constituição, entre os municípios e o Estado. Mas o ensino médio é atribuição exclusiva, é competência típica do governo do Estado. Então, ao ensino médio, nós temos que dar a atenção prioritária, porque é minha competência do governador tratar desse assunto. A outra eu reparto com os prefeitos, essa é do governador. Então, nós temos que fazer, e essa é a minha meta, tempo integral no ensino médio. Aí nós vamos... E outra coisa que o professor colocou muito bem é que o nível de escolaridade está diretamente relacionado ao nível salarial que eu vou ter no futuro, como trabalhador. Se eu tiver um ensino médio completo, eu estou numa outra faixa remuneratória. Então, isso é muito importante que os nossos adolescentes concluam o ensino médio. E mais, aqui no Rio Grande do Sul nós temos que ter uma rede de escolas técnicas, profissionalizantes, que o nosso estudante do ensino médio possa sair de lá. Se quiser fazer uma universidade, ótimo, melhor. Mas se ele não quiser ou não puder, ele tem que ter a oportunidade de estar formado para o mercado de trabalho.
E a escola técnica, nós podemos fazer e devemos fazer convênios com o SESI, com o SENAC, né, para que essa gurizada aprenda, né, uma profissão, que ela saia da escola pronta para ocupar o seu lugar no mercado de trabalho. E aqui no Rio Grande do Sul, e tem um item no programa de governo sobre isso, especialmente as escolas técnicas agrícolas. E por que eu falo nas escolas técnicas agrícolas? Porque o professor sabe, melhor do que eu, que esse estado tem a sua base na produção primária. Aqui no Rio Grande do Sul, quando a agricultura e pecuária vão bem, a nossa roda da economia gira. Né? E essa gurizada que está lá no meio rural, se ela tiver uma formação técnico-agrícola, ela vai poder tirar o sustento da sua própria propriedade. Né? Não vai migrar, não vai ter que sair lá do meio rural, vai poder ficar lá tirando o sustento da sua família, com produtividade, que é o que garante, né, uma formação técnico-agrícola. E eu falo isso assim com muito carinho, porque o Brizola, quando veio do interior, lá de Carazinho, sem lenço e sem documento, né, com cerca de 10 anos de idade, ele se aventurou, ele foi para a ETA, Escola Técnica Agrícola de Viamão, que fez 100 anos recentemente, uma escola centenária, e que formou muitos jovens, como o Brizola, que veio de pé no chão lá de Carazinho, que foi alguém na vida porque recebeu sua formação como aluno interno da Escola Técnica Agrícola de Viamão. Se ele conseguiu depois ser engenheiro, passar num vestibular na Faculdade de Engenharia da URGS, foi graças à formação que ele recebeu na ETA em Viamão. Então veja, né, como é importante nós termos uma estrutura de qualidade no ensino médio para que as pessoas, né, que não nasceram em berço de ouro, cujos pais não têm condições de pagar uma mensalidade numa escola particular, possam ter a sua oportunidade. Eu sempre digo e repito aqui com muita convicção, nós só teremos uma sociedade com igualdade de oportunidades para todos quando nós tivermos uma educação pública de qualidade. Significa dizer, quando o filho da classe média, como os meus filhos, tá, quando os filhos dos ricos puderem, tá, estudar, o filho do pobre puder estudar numa escola tão boa quanto os meus filhos tiveram a oportunidade. Aí sim nós podemos falar que nós estamos vivendo num país com igualdade de oportunidades para todos. Mas enquanto uns que têm condições de pagar podem dar uma boa formação para os seus filhos e outros que não podem pagar, que dependem do ensino público, tiverem os seus filhos estudando em escolas sucateadas, com os professores desvalorizados, aí nós só vamos aprofundar as diferenças que já são muito grandes na nossa sociedade. E os professores aqui do Estado, né, o CPL sempre está fazendo movimentos de pedindo reajuste, aumento. Desculpa a minha ignorância, professor, mas já estão pagando piso dos professores do Estado? O governo atual alega que sim. E assim, é fato ou não? Ele alega que sim. E aí, professor? É uma discussão, eu acho que o CEPERS já se pronunciou sobre isso. É sim ou não, professor? O CEPERS alega que não. Ah, então tá. Eu visitei o CEPERS Sindicato, fiz questão. Primeiro dia útil depois da minha convenção, fui escolhido candidato num sábado, e na segunda-feira eu estive no CEPERS Sindicato, reunido com a diretoria da entidade. Uma maneira que eu achei, né, de demonstrar... Helenir é presidente ainda? Ela está licenciada porque é candidata. Ah, desculpa. Mas é uma maneira assim que esteve conosco. É uma maneira, viu, professor, simbólica, que eu achei, tal qual foi a escolha da vice, escolher uma professora, de demonstrar o meu compromisso verdadeiro e sincero com a causa da educação, foi visitar o CEPERS Sindicato no primeiro ato, como candidato homologado em convenção. E ali nós discutimos vários temas de interesse da categoria. E o CEPERS, inclusive, está movendo ação contra o governo do Estado, né, em função dessas mexidas que houve no plano de carreira, e o que eles me disseram lá é aquilo que eu já disse aqui, quero repetir. O atual governo deu com uma mão e tirou com a outra. Ou seja, ele concedeu efetivamente o reajuste, mas ele modificou o plano de carreira de tal forma que extinguiu algumas vantagens que eles ganharam por um lado e perderam pelo outro. Então, estão totalmente insatisfeitos. Pode perguntar para os professores e as professoras com as quais vocês têm relação, se estão satisfeitos com o atual governo. Eles vão dizer que não, e têm as suas razões, porque eles é que sabem onde aperta o sapato, né? Porque professores sabem, a gente sabe, professor, foi professor de muito tempo de escolas de periferia,
sabe que é uma dificuldade dos professores até lidar com a insegurança, né, professor? Não, sim. Fui professor da rede municipal e a rede municipal sempre, no caso de Porto Alegre, historicamente pagou melhor que a rede estadual. É um problema, porque é o maior número de servidores que nós temos estão na educação, saúde e segurança. Quer dizer, são as três áreas onde... E muitas vezes o governo tem dificuldades em lidar com esses sindicatos, que é a sociedade civil, porque fica pensando no impacto sobre a folha. É óbvio, o orçamento ele é limitado. Mas não existe serviço público de qualidade na área da educação, Diego, na área de segurança, na área de saúde. Não existe serviço público de qualidade sem servidor público. Sem servidor público valorizado e respeitado. Mas eu vou fazer uma provocação na área da educação. Deixa eu dizer para vocês, antes de vocês continuarem aqui me desossando, eu quero dizer o seguinte, eu quando fui secretário enfrentei greve. Houve greve do magistério no meu período em que eu fui secretário. Houve ocupação de escolas pelos estudantes. E sabe como é que isso foi resolvido? Com diálogo, com respeito à categoria. Eu terminei a greve com um aperto de mão com a presidente do sindicato, porque coloquei com muita transparência as condições que nós tínhamos, a pauta, os itens que nós poderíamos acatar, outros que não poderíamos. Respeitei sempre a categoria. Eu tive muito orgulho, muita honra de ter sido recebido com carinho pelos dirigentes do CEPER Sindicato, que são os mesmos que estavam lá quando eu fui secretário. Porque eles sabem que lá teve um secretário de educação que os respeitou, que as respeitou, né? E que não fez mais porque não tinha condições de fazer, porque a minha vontade, a minha disposição era de ter feito muito mais, mas em apenas 1 ano e meio, eles e elas, os professores e as professoras, os servidores e as servidoras de escola, viram que havia um secretário de educação que efetivamente defendia os profissionais de educação dentro e fora do governo. Professor, antes de nós ir para o último bloco, agora vocês falam que faltou concurso nos últimos anos. Então, aqueles tiozinhos que trabalham no colégio... Quero falar sobre isso agora. Me permite, se eu puder fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar o bloco. Me preocupou agora, fiquei preocupado com o César lá, que cuidou do meu colégio e cuida até hoje. Tá, que é um tema que possivelmente faça parte desse debate também em algum momento. Surgiu uma novidade que, de fato, me deixou também perplexo nos últimos anos. Inclusive, o proponente dessa novidade é meu amigo pessoal, assim, mas a crítica ela é necessária. Queria ouvir sobre as escolas cívico-militares, qual a opinião que o senhor tem sobre esse projeto em curso, mas queria lhe ouvir também, porque eu lembro que uma das grandes polêmicas naquele contexto de ocupação era uma proposta que o governo Sartori tinha de criar uma lei de organizações sociais. Na verdade, é aquilo que eu chamo, candidato, de fenômeno da onguização. Cada vez aqueles serviços que são gratuitos, como educação, saúde, segurança pública, mas notadamente saúde e educação, a Constituição garante a gratuidade no ensino público, na saúde pública. As privatizações, elas muitas vezes aparecem dissimuladas, mascaradas. Elas não se dão pela venda do patrimônio direto, diferente das... Vamos falar depois sobre a SECOR, Samba e Sul, no próximo bloco, mas elas se dão com transferência de serviços de saúde e educação para entidades privadas sem fins lucrativos. Mas são entidades privadas antes de serem sem fins lucrativos. Não fazem licitação, não fazem concurso, operam quase que à margem do sistema de controle, com muita dificuldade do sistema de controle. Sim. Depois vou lhe ouvir, porque o senhor propõe uma gestão mais centralizada em relação a vários desses institutos fundamentais para a administração pública, como a licitação, o concurso, enfim. Mas escolas cívico-militares, sua opinião, e a educação, e já entrando na saúde, educação, saúde, é possível delegar para entidades privadas a sua prestação e aí o Estado remunerar essas entidades privadas para elas prestarem o serviço? Ou isso deve ser uma tarefa precípua do Estado à luz dos princípios que regem a administração pública, impessoalidade, concurso, licitação, enfim? É uma pergunta ampla. O senhor responda como quiser, como desejar, por favor. Professor, eu considero que são serviços que devem ser prestados diretamente pelo Estado, segundo o que reza a Constituição. Transparência,
né, concurso público no recrutamento, fiscalização. Disseste muito bem, essa utilização dessas ONGs se prestam à corrupção. Essa é a grande verdade. Então, aí vários exemplos, né, de inquéritos policiais, investigações com superfaturamento, né, com favorecimento nas contratações, né, de apaniguados políticos. Quer dizer, é um retrocesso em relação àquilo que trouxe a nossa Constituição de 88, porque antigamente era assim, né? Era o QI, quem indica. E essas ONGs são, né, maneiras de burlar essas normas de transparência, de probidade, que felizmente a Constituição em vigor trouxe. Então, no meu governo, essas pessoas serão recrutadas por concurso público para que nós tenhamos servidores públicos respeitados e com uma carreira, que eles têm perspectiva, inclusive, de ascensão funcional, para que eles possam se dedicar com amor, com profissionalismo ao serviço público. Essa é a minha visão. Sem prejuízo, agora quero fazer uma observação, sem prejuízo à participação comunitária, que eu acho fundamental, importante e relevante. Tanto é assim que, quando eu fui secretário de Educação, caminhei um projeto de lei para a Assembleia, que foi aprovado e hoje é lei, e é uma lei que se intitula Escola Melhor, Sociedade Melhor. É uma lei que faz com que a comunidade, professor, possa participar daqueles mutirões, está melhoria. No seu plano de governo. Ali. Coloca inclusive recursos, muitos empresários. Eu me lembro que tem uma escola aqui de Porto Alegre, que um empresário nessa área de informática doou equipamentos, cada estudante recebeu o seu laptop, a professora recebeu o seu computador, e uma empresa, com base na nossa lei, foi lá e doou transparentemente, quer dizer, o patrimônio fica ali, né, tombado como patrimônio público da escola, fruto de uma doação da comunidade, de um empresário que foi lá e resolveu colaborar com a escola. Então, o que eu disse na primeira parte da minha resposta, né, não contradiz o que eu digo agora. A participação da comunidade, o envolvimento da comunidade deve ser buscado e é muito bem-vindo. Agora, isso não pode significar terceirização ou, muito menos, privatização. Então, essa é a minha posição, é muito clara em relação a esse assunto. Quanto às escolas cívico-militares, bom, eu não tenho uma posição radical contrária, como eu ouvi lá no CPER Sindicato na visita que eu recebi. Por quê? Porque nós temos uma experiência aqui no Estado que eu considero, e eu como secretário testemunhei, muito bem sucedida, que é a Escola Tiradentes, que é uma escola que é administrada por profissionais da Brigada Militar. E é uma escola em todos os índices, professor, de avaliação, demonstra que é uma das escolas que tem os melhores índices, né, de qualidade de ensino. Inclusive, nos cursos mais disputados na universidade, alunos egressos da Escola Tiradentes normalmente tiram os primeiros lugares. Então, é sinal, tá, que nós temos que olhar com atenção, porque se é uma experiência, se é uma escola que está funcionando bem, que está dando certo, nós temos que aprender com essa experiência. E é uma escola militar, da Brigada Militar. Tá? Então, eu não tenho preconceito em relação a isso. Agora, não podemos instituir esse modelo como um modelo padrão, como se fosse, né, como se tivesse que ser adotado em todas as escolas públicas. Agora, aquelas famílias que veem nessa proposta de ensino o que eles querem para os seus filhos, eu não tenho por que negar a possibilidade de que haja, né, essa oferta de um ensino dessa natureza, repito, para aquelas famílias que queiram que os seus filhos estudem numa escola militar, como temos a Escola Tiradentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muitos candidatos se elegeram com a bandeira da Escola Cívico-Militar, mas não conseguiram implantar não, hein, professor? Foram muito poucas, que esse projeto, eu trouxe a pergunta do professor para a realidade nossa do estado. Que o professor, que essa proposta é uma proposta do governo federal, né, que, como nós sabemos, tem um capitão do Exército na presidência que tem uma visão com a qual eu não concordo, né, de militarização, digamos assim, do ensino. Essa visão eu não concordo. Mas eu trouxe a pergunta do professor para a nossa realidade local, porque aqui nós temos uma escola que funciona e funciona bem. Enfim, que é a Escola Tiradentes, Diego, sob a administração da Brigada Militar. Esse é um tema que vai permear todos os nossos debates, Diego. Eu não tenho nenhum problema com as escolas cívico-militares. O meu problema é que o orçamento, por exemplo, da Escola Tiradentes ou do Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu estudei, que é uma escola federal,
e são escolas de qualidade, como disse o candidato, eu devo a minha formação ao Colégio Militar. Mas o orçamento do Colégio Militar da Escola Tiradentes é muito superior a de qualquer orçamento de uma escola cívico-militar, porque na escola cívico-militar a única diferença é um militar para cuidar da disciplina. Agora, isso não impacta a remuneração dos docentes, não impacta a estrutura da escola. Então, eu de fato quero ouvir bastante sobre isso, porque não me convence, mas não sou eu que tenho que ser convencido. Mas, professor, eu compartilho com a sua... Deu para ver na minha resposta que nós comungamos da mesma Vamos da mesma para o ideia. intervalo e voltamos para o último bloco, então, professor. Vamos. Né? Porque aqui o tempo escou e ganhamos mais tempo, mas parece que está curto, professor. Mas agora são os planos de governo e temos que... Talvez algumas sabatinas o tempo seja longo. O nosso está curto, felizmente, né, professor? Já voltamos, já. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Tá conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui quando a gente falava, o pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você. Estamos de volta para o último bloco. Professor, não tem mais como negociar tempo, professor. Eu não posso pegar a Voz do Brasil, que é uma lei que, né, a gente sabe muito bem. Mas né? tem flexibilidade agora. Tem. Mas impor, né? Eu sou contra, eu posso ser contra? Pode. Posso ser contra, né? O professor e eu já vi que respeitamos as diferenças, né, Bruno? Então pode ser contra. Bom, seguimos para o último bloco da sabatina aos candidatos ao governo do estado. Tá bom a conversa aqui, professor. É isso que eu gosto, sabe? Quando tu aperta. Né? Às vezes o professor é meio São Bernardo, só tem tamanho, né? Agora ele tá vindo forte agora. Né? Vamos lá, professor. Vamos para o nosso último bloco. Vamos. Quero iniciar pelo tema da gestão agora, esse bloco. A gente já falou em outro momento, o senhor já disse que uma das suas prioridades é restaurar, é fazer um projeto de emenda constitucional para que o plebiscito volte à Constituição. Fica claro que é uma crítica, então, a retirada da cláusula, a gente já conversou em outros momentos. Queria lhe ouvir novamente, porque o ouvinte muda, queria lhe ouvir sobre qual a sua opinião sobre a privatização que já se deu da CE, como o senhor pretende lidar com Corsã, Banrisul, CRM. Também queria lhe ouvir, o senhor propõe a instituição de um sistema estadual participativo de políticas públicas. Sim. Tudo que eu não vejo na gestão pública do Rio Grande do Sul há muito tempo é participação. É necessário, de fato, que a população... Aliás, eu diria mais, há uma ausência de participação histórica da população do Rio Grande do Sul na gestão pública. É necessário que o cidadão gaúcho, que a cidadã gaúcha participe da gestão, além
do voto no processo eleitoral para a escolha de representantes? Sem dúvida alguma. Inclusive, um dos itens prioritários do nosso programa de governo é a retomada e fortalecimento dos COREDs, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Foram criados lá no governo Colares, no início da década de 90. E no meu governo, o CORED não será só um órgão consultivo. O CORED será um órgão deliberativo quanto à definição das prioridades de investimento. Porque eu entendo, professor, que quem mora na aldeia e que conhece a realidade. São as regiões, né, que sabem quais são as obras prioritárias. E elas é que devem se reunir democraticamente e definir as suas prioridades, e o governo deve democraticamente acatar. Chega de tecnocrata, como bem observaste no bloco anterior. Chega de governador encastelado nos palácios, dissociados da realidade do nosso povo. Nós temos que ir ao encontro das comunidades, ouvir as comunidades, aprender com elas, recolher delas as suas aflições, as suas angústias, as suas reivindicações. Essa vai ser a minha postura se eu tiver a honra de governar o estado do Rio Grande do Sul. Quanto à questão das privatizações, fui eu, como deputado estadual, que coloquei na Constituição do estado do Rio Grande do Sul a regra do plebiscito. Nós temos na Constituição de 1988 previsto há muitos anos o mecanismo democrático de participação da população diretamente na definição de temas importantes, seja por plebiscito, seja por referendo. Baseado na experiência amarga do governo Brito, que esquartejou a CE, que entregou 2/3 da área de distribuição da empresa, lá na década de 90 para os americanos, que criaram a ES Sul, que hoje nem existe mais, e a RGE. E aí o Brito deixou para o terço público 100% das dívidas, dos ônus, das obrigações, das reclamatórias trabalhistas. E agora eu tenho que ouvir esse governador dizer que vendeu porque dava prejuízo. Aí eu vendi a CE porque dava prejuízo. Mas escuta, como é que não vai dar prejuízo? Uma empresa que foi esquartejada no passado, ficou com apenas 1/3 da receita e 100% das obrigações, dos ônus, das dívidas. Eu fui presidente da CE. Quando eu assumi a CE também dava prejuízo. Vai lá no balanço da empresa, depois que eu saí, para ver se não era superavitária. Gestão, eficiência na administração. E mais, em fevereiro de 93, eu entrei com uma ação contra a União para salvaguardar os direitos aqui nosso, do estado do Rio Grande do Sul. Essa ação tramitou durante anos e no governo Tarso voltaram aos cofres públicos do estado 4 bilhões de reais. Graças à ação que o então presidente da CE, Vieira da Cunha, entrou contra a União. E já estou dizendo agora, como governador, vou acionar judicialmente a União para desconstituir esse acordo lesivo aos interesses do Rio Grande, que foi firmado pelo atual governo, que colocou um garrote nos 2 próximos governos, assumindo uma dívida de 75 bilhões de reais. E esse montante tem que ser questionado. E não é o Vieira da Cunha que está dizendo, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Sul, entrou com uma ação há 10 anos questionando essa dívida. Está lá no Supremo, está tramitando. O presidente Lamáquia, visitei a OAB e ele me disse, Vieira, tem estudo técnico dentro desse processo demonstrando que nós não devemos esse montante, pois o atual governo foi lá, baixou a cabeça, vergou a sua espinha, dobrou a espinha para a União e assumiu que nós devemos 75 bi. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. E mais, professor, retirou a ação que desde o governo Sartori garantia, inclusive para ele nos 4 anos, que não pagasse a dívida. Nós estamos com uma... No caso, tá no liminar retirando a ação, caiu a liminar. Sim, mas ele retirou a ação, caiu a liminar. Não, isso aí que é o que segurava. Estava lá, né? no Supremo, segurava, ele não pagou 1 centavo da dívida nos 4 anos. E agora ele retirou o processo, caiu a liminar. E nós estamos aí à mercê, né, desse acordo mal feito, atentatório aos interesses do Rio Grande. Mas eu fecho o parênteses para voltar à questão das privatizações. Então, no primeiro minuto, eu mando para a Assembleia uma proposta de emenda à Constituição para reativarmos o plebiscito. Sabe por quê? O governador de plantão não é dono desse patrimônio. Esse patrimônio pertence ao povo gaúcho. Por isso que eu me referi ao herdeiro perdulário, entendeu? O governador não é dono do patrimônio, o governador tem que ouvir o povo. Bom, se o povo gaúcho, ciente, depois de um debate democrático, do sim e do não,
votar pela privatização, bom, eu boto a minha viola no saco e vou para casa. Mas eu quero ter o direito de debater esse tema, porque eu, como presidente da CE, ia mostrar por que a CE Distribuição é deficitária. Porque ela foi esquartejada lá atrás. Ia mostrar também por que a CE Geração não deveria ter sido vendida, muito menos pelos 928 milhões que o atual governo vendeu, porque tem uma avaliação da CE Geração mostrando que ela valia quase o dobro desse recurso. Nós vendemos a CE Geração 15 usinas, muitas delas inauguradas lá pelo Brizola, por 928 milhões. E a CE Transmissão é um escândalo. Eu vou repetir a expressão, ela é dura, ela é forte, mas ela é verdadeira. É um escândalo que fizeram na venda da CE Transmissão. Sabe quem é que comprou a CE Transmissão, povo gaúcho? Os chineses compraram. Porque a CPFL é uma empresa hoje que pertence ao grupo State Grid. O grupo State Grid é da China. Então, privatizaram por uma estatal. A CE Transmissão hoje é uma estatal, só que é chinesa, em vez de ser gaúcha. E os chineses estão muito felizes, porque fizeram o negócio da China. Sabe por quê? O Rio Grande do Sul recebeu pela CE Transmissão 2,6 bi. 2,6 bi. Meses depois da venda da CE Transmissão, os que compraram já receberam dividendos, sabe de quanto, professor? Isso é escândalo. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foi legítimo investimento a curto prazo. Mas vem cá, curtíssimo prazo, tchê. Tu compra, tu recebe 2 bi 600 e meses depois 1 bi 200 que deviam vir para nós, porque ela era pública, esse dividendo vinha para o Estado, grande parte dele, né? Existiam outros acionistas, mas o Estado era acionista majoritário e ia receber a maior fatia desse recurso. E agora foi para onde o nosso dinheiro? Para a China. Essa China comunista, professor. Diego, mas tem cabimento. A China comunista, Diego, exatamente. Tu és muito jovem. Essa China comunista, professor. Então, essa história de dizer, porque vocês vão receber os outros candidatos aqui que defendem privatizações, eles vão dizer o seguinte, não, tem que vender. O Vieira é ligado às corporações, por isso que ele defende. Hoje, num debate que nós tivemos em Guaíba, desculpe, não foi hoje, foi ontem, tivemos em Guaíba com o pessoal ligado ao movimento da cultura gaúcha, o Leite e eu tivemos esse debate. E ele me acusou. Disse, não, ele está defendendo as corporações, como se o meu compromisso fosse de defender as corporações. Não, o meu compromisso é de defender o patrimônio público. Patrimônio público está sendo dilapidado, está sendo torrado, está sendo vendido. E olha aí, ó, a Corsã, que ele disse que não ia vender, está indo para a banha. Tomara que não tenha tempo de vender a Corsã, porque o Tribunal de Contas interrompeu o processo de privatização que eles estavam tocando, né, atropelando a lei. Mas estão tentando vender a Corsã. Pessoal, água não é mercadoria. Eu não posso entregar uma empresa como a Corsã para iniciativa privada. As tarifas vão subir, vão lá para as nuvens, o serviço não vai melhorar. Isso é um embuste. Isso é uma falácia. Na área da energia, a França está reestatizando a energia. A França, que não é nenhum país socialista, muito menos comunista. Macron, né? Né? E o Banrisul, o que é que me diz do Banrisul? Sabe que nesse debate agora com os nativistas, lá, com o pessoal, foi lá no CTG em Guaíba, CTG Gomes Jardim, eu disse assim, eles perguntaram, como governador o senhor vai apoiar os rodeios, enfim, os grupos de dança, nativista, os CTGs, mas eles falaram em apoio institucional. E eu disse para eles, eu vou apoiar institucional e financeiramente, através do Banrisul. Agora, cuidem bem o voto que vocês vão dar. Porque tem gente que está dizendo que não vai vender o Banrisul, como disse que não ia vender a Corsã, e vai botar na banha se for eleito. Aí eles vão privatizar o Banrisul. E não é só o Leite, tem outros que pensam igualzinho a ele. Parece adversário, mas pensam igual. O Banrisul Cartões também tem esse problema, né? Sim, mas sabe o que vai acontecer? Eu disse para eles. Vocês vão bater na porta do Banrisul, quando eles estiverem com os paulistas, você já sabe a resposta que vocês vão receber, né? Vocês já sabem para onde vai a estampa do Banrisul, depois que os paulistas tomarem conta, né? Vai para a camiseta do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Vocês não pensam que o Grêmio e Inter vão receber patrocínio do Banrisul ou que os paulistas vão patrocinar aqui os grupos de dança, de rodeio, né? Mas, isso é claro como
sabe? É transparente, as pessoas não estão vendo. Na verdade, nós estamos nos desfazendo de patrimônio dos gaúchos. O Banrisul é um banco, é um braço financeiro importante, estratégico do Estado. O lucro do Banrisul é reinvestido aqui para prestigiar as nossas coisas, as nossas tradições, o nosso desenvolvimento. E aí vão privatizar. Bom, vão ter que bater na porta lá de São Paulo ou até de Nova York, não sei, um grupo talvez internacional que compre o banco. Quando o senhor falou agora... Isso é bom para o Estado? Eu pergunto. Quando o senhor falou agora sobre a venda da CE, eu comentei até, o Diego é muito jovem, ele não acompanhou quando a CRT foi vendida. Claro que eu acompanhei. E quando a CE foi parcialmente vendida. Eu lembro bem que essa história está se repetindo, se repetiu. Porque naquele momento, quando nós vendemos a CRT, a Telefônica de Espanha também era uma empresa pública naquele momento. Depois veio a ser privatizada. Não, e aí sabe o que eles dizem, professor? Me dá só um parênteses. Ah, mas aí Telefônica era um artigo de luxo, começou a ser disponível para qualquer pessoa. Sim, mas e a tarifa que eles estavam praticando? Dá a tarifa para a CRT pública que eles começaram a praticar, que a CRT pública também distribuiria telefone. Enquanto ela foi estatal, eles seguravam a tarifa. Eu só espero, Diego, que não se repita a mesma história dos anos 90, quando o governador, à época, posteriormente, veio a trabalhar. Tem mais isso. Trabalhar para uma das empresas que comprou junto a CRT. Antônio Brito, não tem problema de dizer nome, professor, você sabe disso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque entrou o tema da energia, entrou o tema da água e saneamento, entrou o tema da cultura, entrou aqui o tema também do esporte e lazer, porque são políticas públicas, mas elas precisam de financiamentos. O papel do Banrisul, o senhor está fazendo aqui a defesa do banco e da permanência do banco como banco público. De fato, o banco tem esse papel de ser um fomentador de políticas públicas, à medida que o Estado é o acionista majoritário, o acionista com o maior número Fundamentalmente. Fundamentalmente, ele sendo público, ele vai ser o braço financeiro do Estado no fomento, né, das nossas políticas públicas visando ao desenvolvimento do Estado. Por isso que o Banrisul, por exemplo, é um dos principais financiadores da produção primária, do agronegócio. Se nós não tivermos mais o banco, teremos dificuldades para fomentar políticas públicas com essa agilidade que o banco permite. Não tenha dúvida no campo da agricultura, no campo da habitação, por exemplo. Né? Eu comprei meu apartamento financiado pelo Banrisul. Comprei o meu apartamento, que eu moro, financiado pelo Banrisul. Estudantes, crédito educativo, enfim, é uma série de ações, né, que nós podemos, como acionista controlador, sendo o Estado do Rio Grande do Sul acionista controlador, direcionar a política do banco. Claro que sem perder o seu caráter competitivo, porque o Banrisul é um banco comercial. Ele tem que atuar como um player no mercado financeiro em condições, né, com os outros competidores. Mas ele tem essa função importante. E outra que eu diria, a questão social, professor. Se o Banrisul deixar de ser público, candidato, haverá comunidades no interior do Estado sem banco? Eu ia falar agora sobre isso, que é o papel social do Banrisul. Hoje o Banrisul está presente nas pequenas comunidades, seja com agência, seja com posto de atendimento. Pequena comunidade do interior tem lá um posto de atendimento. Primeira coisa que vão fazer... Se um conglomerado financeiro privado assumir o banco, é fechar todas as agências e postos, entre aspas, deficitários. Podem ser deficitários, né, dentro da cabeça de quem só enxerga o lucro. Agora, se é um banco estatal, ele não vai cuidar só do lucro, ele vai cuidar também do bom atendimento à população. Ele vai tratar de estar presente lá no interior, onde a comunidade precisa do atendimento de um posto, né, de atendimento bancário. Então, por essas razões e muitas outras, é que o Banrisul tem que permanecer um banco público. No meu governo permanecerá e será, inclusive, fortalecido. Eu acho que saiu uma reportagem... De Mais a Mais foi criado pelo Getúlio Vargas. Eu acho que saiu uma reportagem que o Banrisul prepara um plano de demissão voluntária, professor. Isso eles fazem de tempo em tempo. Diego... Aliás, o presidente atual tem a cabeça a gente sabe, né? Não é do Estado, para começar, assim como a secretária de Educação também não é do Estado, e não vai aí nenhuma xenofobia. Eu só acho que nós temos cabeças... Não temos pessoas capacitadas Temos pessoas capacitadas aqui no Estado do Rio Grande do Sul para gerir as secretarias e os órgãos públicos. Não precisamos importar de outros estados da federação pessoas, né, para ser secretário de Estado e presidente do banco. Na minha opinião,
respeitando os atuais gestores, né? Mas Professor. eu, como governador, não vou importar, né, profissionais de outros estados da federação, quando nós temos aqui, felizmente, no estado do Rio Grande do Sul, pessoas altamente capacitadas para exercer essas funções. Professor, reta final, professor. Vamos lá. Diego, sobre isso, o Estado sempre foi referência, não é mais, mas sempre foi. A gente tem que descobrir por que se perdeu, o que se perdeu nesse caminho. Uma das questões que me chamou a atenção, também, candidato, olhando a sua proposta no tema saúde, que é um tema importante, em vários pontos o senhor fala da necessidade de fazer parceria, apoiar os municípios, enfim. Isso aparece de forma muito contundente, assim. E um dos temas que o senhor menciona é a questão dos horários dos postos de saúde. Me chamou a atenção porque, normalmente, embora a saúde seja uma competência compartilhada, atenção básica, média complexidade, alta complexidade entre os entes da federação, o Estado não pode se desonerar da sua responsabilidade de que a atenção básica funcione. E, muitas vezes, os municípios têm dificuldades. É papel do Estado do Rio Grande do Sul apoiar os seus municípios para que a atenção básica, que é assim como a saúde, assim como a educação infantil, a educação fundamental, a atenção básica, ela elimina custos. A atenção básica ela é preventiva. É menos curativa e mais preventiva. Isso mesmo. E para a atenção básica funcionar, muitas vezes é necessário o papel do Estado junto, apoiando financeiramente, logisticamente, recursos humanos, enfim. É necessário isso para que os nossos indicadores de saúde melhorem, e o cumprimento do mínimo constitucional é necessário que se faça, sem que se mascare despesas com saneamento ou outras despesas com merenda escolar, como se fossem despesas de saúde. Todos os anos, quando eu vou olhar a execução orçamentária, eu me deparo com isso. Merenda escolar como despesa de saúde, saneamento como despesa de saúde. Não, isso contribui para a saúde, mas não é despesa de saúde. Despesa de saúde é o gasto efetivo com saúde. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque o senhor falou sobre o mínimo constitucional na educação e a necessidade da gente cumprir esse mínimo. Na saúde também é necessário uma atenção especial, ou estamos bem no tocante à saúde no Rio Grande do Sul? Lamentavelmente, estamos muito mal. Estou aqui com o trabalho da CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2022. Isso é um documento oficial do governo do Estado. Despesas com saúde. Primeiro semestre de 2022, 10,4% do orçamento. Eu te pergunto aos nossos ouvintes, nós, depois de uma pandemia, com toda essa demanda reprimida, que já existia, mas que a pandemia ela agravou, pessoas precisando de uma consulta do médico especialista, precisando marcar a sua cirurgia, precisando fazer exames urgentes. Nós aplicamos no primeiro semestre desse ano apenas 10,4% das receitas em saúde, quando a legislação federal manda que os estados apliquem no mínimo 12%. Então nós estamos conseguindo aplicar menos do que manda a legislação federal. Mas não é porque manda a legislação federal que o governador deveria estar preocupado, é porque a população está precisando, porque as pessoas que dependem da rede pública de saúde não estão sendo atendidas na sua necessidade básica. Nós aqui no Rio Grande do Sul, professor Diego, felizmente nós temos uma rede de hospitais filantrópicos, comunitários, Santas Casas de Misericórdia. Eu sou irmão da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Eu tive um problema grave de saúde alguns anos atrás, tratei um câncer na Santa Casa, graças a Deus, um tratamento muito bem sucedido. Eu quero aqui render as minhas homenagens aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos servidores, aos profissionais de saúde em geral, né, que dão esse atendimento, né, de qualidade à população. O que a gente precisa? O professor disse muito bem, precisa de uma ação mais efetiva do Estado nessa área, de parceria com os municípios, de financiamento aos hospitais comunitários filantrópicos, porque nós temos uma boa rede. Agora, precisa financiamento, porque senão, se continuar o subfinanciamento como está, nós vamos continuar com essa demanda
reprimida e a população continuará sofrendo. Então nós temos esse compromisso, não só de aplicar o mínimo previsto, mas o necessário para que a população seja bem atendida. Historicamente, a aplicação tem ficado na casa de 12%, que é o mínimo que determina a legislação. Mas num período de excepcionalidade que nós estamos vivendo, eu diria de emergência gerado pela pandemia, nós deveríamos estar aumentando o volume de recursos destinado ao atendimento da população na área da saúde pública. E é esse o compromisso que nós temos. O Estado tem dinheiro, candidato? O Estado tem dinheiro, claro que nunca suficiente para atender todas as demandas. Por isso é importante que o governador tenha prioridades. E as minhas prioridades estão definidas. São desses dois campos, educação e saúde. Certo. Professor, quer fazer mais alguma? Quero. A última, A professor. última. Essa tua pergunta, Diego, ela é relevante porque quando alguém ganha a eleição para governador, existem competências que são obrigatórias. Não cabe ao governador dizer, não vou tratar disso, não vou tratar daquilo. Não é uma empresa. A Constituição define. Mas dentro dessas competências obrigatórias, há prioridades, há políticas públicas que são prioritárias. E aí os planos de governo, de alguma forma, dissecam essas prioridades. Um tema que não passou pelo nosso debate aqui, mas é sempre importante, porque ele é uma daquelas tríades que mobiliza a sociedade, é o tema da segurança. Queria encerrar fazendo uma pergunta sobre essa temática, porque o senhor, no plano de governo, dá destaque, o seu plano de governo dá destaque às atividades preventivas. Sim. Né? E muito da segurança pública também é preventivo. Isso diminui não só custos, não só questão econômica, mas diminui crimes. Enfim, é possível, nessa linha que o Diego mencionou, com um orçamento limitado, ser mais criativo também em áreas como a segurança pública? Com certeza nós precisamos ser criativos. É a minha área de atuação, né? Eu fiz concurso para o Ministério Público muito jovem, fui aprovado num concurso público no ano de 1986, tomei posse no dia 1º de julho de 86 como promotor de justiça. Já teria tempo de me aposentar, mas não quis, porque me sinto útil ainda para bem exercer a minha profissão. Sou procurador de justiça hoje, para as pessoas entenderem, o procurador de justiça no âmbito do Ministério Público corresponde ao desembargador, ou seja, nós atuamos em segunda instância perante o Tribunal de Justiça. Até o último dia 2 de abril eu atuava perante a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, portanto, no combate à criminalidade, e, portanto, eu conheço essa área e um governo, sob nossa responsabilidade, vai sim dar continuidade ao que está sendo feito de bom. Eu não desconheço. Os índices de criminalidade, de uma maneira geral, no Rio Grande do Sul, têm diminuído. Isso é motivo de comemoração. Nós temos que comemorar e temos que dar continuidade ao que está sendo feito de bom. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer, pelo contrário. Eu acho que o que muitas vezes falta é a continuidade. O professor disse muito bem, há políticas que são de Estado, deveriam ter continuidade ao longo dos governos. Nós não falamos aqui sobre transporte e logística, mas uma das áreas... Só a propósito da Avenida do Litoral. Pois é, uma das áreas, professor, que tem que ter continuidade é essa, porque um governo vem, porque são obras que muitas vezes perpassam um período de governo. Aí um governo vem e paralisa a obra. Aí tudo que tu investiu de recurso público acaba sendo desperdiçado, porque depois tu tem que fazer nova licitação. Aí, o maior exemplo disso, candidato, é o Pro-Guaíba. A gente já teve 1000 iniciativas em relação à descontaminação do Guaíba e elas foram interrompidas. Então, há políticas públicas nessa área, lembrasse bem a de saneamento, que é outra área, né? Ao contrário do que dizem, a Corsã tem sim condições de fazer os investimentos previstos no marco legal do saneamento, mas isso é um outro capítulo, né? Mas o que eu falava é isso, quer dizer, é a necessidade de nós darmos continuidade àquilo que está sendo feito de positivo. Eu não tenho nenhum problema de reconhecer. Agora, nem tudo é perfeito nessa área. Nós já falamos aqui do aumento dos feminicídios, por exemplo, que é da área da segurança pública. A questão prisional é uma questão que tem que ser enfrentada. É a minha área de atuação. Eu comecei a minha carreira como promotor de execuções criminais. Não está regulamentada ainda, né? Vai ser regulamentada agora, que eu acho um avanço, né, em relação ao que nós temos hoje, que é a Brigada Militar, que falta para cumprir o seu papel constitucional, que é o policiamento ostensivo, está cuidando das cadeias, e não é a sua atribuição. Então, isso foi um avanço.
Por isso que eu digo, o que está sendo feito de bom, nós vamos manter. Sou a favor, não sou a favor da desmilitarização da polícia, como alguns pregam, a unificação da polícia, porque eu acho que a Brigada Militar é uma instituição que tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho muito respeito pela Brigada Militar e no meu governo ela será prestigiada, será fortalecida. O que nós precisamos não é extinguir a Brigada, é a integração entre as duas polícias, cada uma no seu papel. A Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, cumprindo o seu papel de investigação criminal, e a Polícia Militar, que é a nossa brigada, cumprindo o seu papel do policiamento ostensivo e preventivo. Sem prejuízo, claro, dos investimentos em outros órgãos da segurança pública, como é o caso do nosso IGP, como é o caso do Instituto de Identificação, enfim, o Departamento Médico Legal, quer dizer, é uma série de instrumentos que compõem a estrutura da segurança pública, que certamente um governo, sob nossa responsabilidade, vai tratar de dar a esse setor as estruturas não só físicas, mas também de recursos humanos necessárias para que possam bem cumprir a sua insubstituível função, que é no campo da segurança pública. Mas me permito aqui, eu sei que nós temos um tempo aqui, teto limite, mas eu não posso concluir aqui a nossa entrevista sem deixar de aqui reconhecer, professor, o papel que teve mais de 100 de técnicos que se debruçaram sobre os problemas do Rio Grande e que elaboraram esse plano de governo que tem 60 páginas, que como foi dito aqui, já foi dito aqui, eu quero repetir, Diego, que é importante, está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, há um link em que vocês podem ali clicar e ter o acesso ao nosso plano de governo. É público esse documento? É público, são 60 páginas, e eu fico muito feliz aqui de ouvir o que eu ouvi do professor, que leu todo o nosso programa de governo, ele viu que foi um trabalho assim realmente aprofundado, meticuloso, porque eu considerei sempre isso que era um dever meu, à medida em que fosse candidato, que tivesse um grupo de técnicos, foi mais de 100, professor, que aprofundaram o diagnóstico da situação do Estado, discutiram democraticamente essas propostas. Este grupo foi coordenado pelo professor Christian Veloso Kuhn, que é um professor doutor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero agradecer ao professor Christian, ele é doutor em economia, pela sua contribuição valiosíssima, mas, claro, através do Christian, os mais de 100 técnicos em cada uma dessas áreas que se debruçaram sobre os problemas do Estado e que me levaram esse conjunto de propostas. Mas, repito, para concluir, não é um programa de governo, não tem a pretensão de ser um programa completo, pronto e acabado. Muito antes, pelo contrário, ele está em construção. E eu quero, em relação ao programa de governo, ter a mesma postura que eu terei se tiver a honra de ser governador do Estado do Rio Grande do Sul. Todos estão convidados a contribuir, a participar, a trazer as suas ideias e as suas sugestões para aperfeiçoar esse conjunto de propostas. Então, muito obrigado a todos que contribuíram com o programa e que ainda, tenho certeza, irão contribuir. E eu agradeço uma vez mais essa oportunidade que tive, Diego, de participar aqui do Portal 24 Horas, da nossa rádio acústica, te agradecendo muito especialmente pela participação do professor, que é sempre muito construtiva, muito bem embasada, professor. Muito obrigado aí pelas suas observações e sugestões, propostas e opiniões. E mais uma vez eu quero dizer que me identifico muito com as posições que o professor colocou aqui, porque realmente vejo que nós temos uma identidade muito grande de pensamentos sobre essas questões importantes aí para que a gente possa retomar o desenvolvimento do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul. O nosso Rio Grande pode mais. Certo, gente, muito obrigado. Até o próximo. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível.
vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui quando a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você.